Bom, pessoal, agora que vocês entenderam como funciona aí esse processo do Customer Discovery, que eu falei em Stanford, né? Agora vamos para a parte prática, onde eu vou te ensinar de fato a como encontrar esses usuários, como encontrar os primeiros usuários do teu aplicativo. É importante perceber que a gente ainda não está com o aplicativo pronto, né? Vocês fizeram já o protótipo, eu estou com o meu protótipo aqui, não sei se deu para ver. Porém, o fato de encontrar usuários não depende de você ter o aplicativo. Então, você já pode começar a fazer isso assim que na próxima aula a gente já vai ter colocado o aplicativo dentro da plataforma. Então, você já consegue repetir isso mais uma vez. Mas se você já quiser começar, eu recomendo bastante e vou mostrar nessa aula aqui como encontrar os primeiros usuários. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês dessa questão de usuários é a curva de Rogers. A curva de Rogers basicamente foi uma pesquisa feita em 1980, ela vai pedrada, onde os pesquisadores conseguiram entender como é que funcionava, digamos assim, o processo de adoção de uma nova tecnologia. Era uma tecnologia de milho, então não era o nosso mundo de tecnologia, mas as pessoas continuam as mesmas. E basicamente o que essa curva nos diz é que ali, olhem no meu vídeo ali à esquerda, não sei se vai estar à direita de vocês, mas a gente tem o mercado inicial, que são os inovadores, os primeiros adeptos. Os inovadores, que vão ser as primeiras pessoas que vão usar o aplicativo de vocês, eles representam 2,5% do público. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para que vocês não precisam ter medo de lhe mostrar essa versão aqui, a versão do papel. Na verdade, vocês precisam aproveitar isso e utilizar isso a favor de vocês. Como que isso funciona? Esses inovadores são as primeiras pessoas que vão utilizar a tecnologia. Vai ser aquelas pessoas que, quando inventarem a lente de contato que você enxerga, informações sobre a pessoa, são as pessoas que falam, não, eu quero experimentar, eu quero fazer esse transplante, mesmo que tenha riscos. E são as pessoas que vão te dizer o que fazer, como melhorar, as pessoas que vão tolerar erros. Então, realmente são as pessoas mais inovadoras, são as primeiras a utilizar tecnologias. E aí, um pouquinho depois disso, vem os primeiros adeptos, que aí já são 10% das pessoas. Estou mostrando isso para que vocês entendam que não é você lançar um aplicativo no mercado e todo mundo sai utilizando. Para esse, vamos dizer, todo mundo, a gente precisa passar pelo que na curva de Rogers a gente chama de o abismo, que vamos dizer, um ponto onde se os primeiros adeptos não gostarem, se você não conseguir afinar a tua tecnologia, você vai morrer, vai deixar de existir. Só que se isso passar, você vai atingir a tua maioria inicial, que aí já são 34% do público, onde a maior parte do público está distribuído, e aí sim, mais gente conhecendo. Então, é só você parar para pensar no WhatsApp. A tua avó hoje talvez utilize o WhatsApp, não sei qual é a tua geração, mas hoje pessoas com 70, 80 anos já utilizam o WhatsApp, só que eles estão entre maioria tardia e os retardatários. Eu acredito que os avós, no caso do WhatsApp, já sejam os retardatários, todo mundo já utilizou, e aí eles começam a utilizar. Então eu estou mostrando isso para que vocês usem e abusem dessa fase inicial, e para terem a tranquilidade, quem vai utilizar são os inovadores, os primeiros adeptos. Se vier um cara da maioria tardia ou da maioria inicial, provavelmente ele vai cancelar, vai recusar, não vai nem querer falar com você. Isso acontece também, mas é bem mais raro. Eu sempre digo, né, eu vou dar uma palestra lá, tem 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, eu acredito que 80% eu seja capaz de agradar. 80% fiquem felizes e gostem do meu conteúdo. Tem umas 15% que, cara, não gosto muito do conteúdo, não vão com a minha cara, a minha barba, ou o cara tá de boné dando palestra. E tem 5% que me odeiam, que, estão assistindo a palestra, estão assim, e não. E aí essa é a grande questão. Eu tenho 80 pessoas no auditório, das quais estão curtindo meu conteúdo, estão gostando do meu conteúdo, das quais eu, vamos dizer, consigo ir melhorando a minha palestra. E tem 20% que eu não estou nem aí, ou não gosto de mim. Aonde eu vou focar? E, obviamente, vamos dizer, a gente deve focar, eu sei que naturalmente a gente se chateia com esses 5 a 15%, é chato, a gente não gosta disso, mas ao mesmo tempo a gente tem que focar nos 80%. Pensa num faturamento. Na hora que o teu aplicativo estiver ganhando tração, faturamento, entrando dinheiro, cara, os 80% é quem paga a conta.
Os 20% é quem às vezes é os haters, né, incomodam, etc. Mas os 80% é o que você precisa para viver. Então, foque neles. E aí o que eu estou dizendo é para focar nesses inovadores. Então, para vocês terem essa confiança na hora que forem lançar o aplicativo e agora mesmo nesse exercício aí que a gente está propondo para fazer. Bom, dito isso, gente, qual que é aí o primeiro passo para a gente fazer antes de colocar esse aplicativo no mercado, antes de começar a colocar ele dentro da nossa plataforma, ou para quem está assistindo o curso e não está colocando na plataforma, antes de pagar uma empresa e ir para um desenvolvimento. Bom, entendido esse ponto, o que eu recomendo para vocês? A gente falou que inovação é um processo experimental, de fato é. Então a gente vai ter que ir fazendo descobertas, entender o que os usuários querem. E agora eu vou mostrar na prática como fazer isso. A primeira sugestão que eu dou para vocês é através de pesquisas. Eu tenho aqui, eu sou mentor de inovação de algumas startups e eu trouxe uma das startups aí que eu mentoro que realizou uma pesquisa. Ela teve, eu não lembro exatamente, mas acho que foram 500 respostas. E aí, basicamente, antes de lançar o aplicativo dela, ela fez essa pesquisa e eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, ela fez pesquisa sobre terapias complementares, é a área dela, e aí perguntou: que tipo de terapia você já fez uso? E aí listou. Para vocês entenderem, esse vai ser um aplicativo onde as pessoas conseguem encontrar terapias pelo aplicativo ou pelo site. Então, por exemplo, a pessoa quer Existem terapias, existe a terapia tradicional, né, que é psicoterapia, e aí tem vários setores. Existem outras terapias, como Reiki, aquela que crava agulha, acupuntura, essas outras, quiropraxia, que é para eu precisaria porque eu sou cheio de dor nas costas. Então existem essas outras terapias. Ela percebeu a sua oportunidade e falou: não, vou construir um sistema, um aplicativo para resolver isso. Então, o que ela começou a fazer? Entender com os clientes que terapias que eles utilizavam. Isso, gente, é para na hora que for colocar as telas no aplicativo, já colocar, vamos dizer, as terapias que as pessoas mais utilizam. Então vamos lá. Ela colocou as opções, perguntou um pouco como que essa pessoa hoje encontra uma solução para o problema dela. Isso é uma dica que fica aí para você, porque geralmente se alguém tem esse problema, ele está buscando uma solução. Esse, vamos dizer, em geral, na inovação funciona assim, né? Está buscando formas alternativas e aí você precisa entender essas formas para conseguir propor ou uma forma melhor ou uma forma complementar. E ele pergunta, de que forma você encontrou os terapeutas? Aqui uma pergunta de validação dela. A confiança em um profissional como esse precisa ser elevada. O que te faz confiar nos profissionais que irão te atender? Aqui ela está fazendo uma pergunta porque ela tinha uma hipótese de que ela deveria, no aplicativo dela, fazer com que as pessoas confiem mais naquele terapeuta para fazer, vamos dizer, a compra ou agendar uma consulta. E ela fez uma pesquisa para entender se essa hipótese dela era verdadeira. Entendam que aqui não precisa de aplicativo pronto. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui são formas de você conseguir entender o teu público, para daí você, na hora que for refazer, fazer uma versão 2 do teu protótipo, ele já ser mais fiel ao que os usuários precisam. Como eu comentei no começo dessa aula, né? A cada semana, os alunos do Steve Blank que fazem esse processo que eu estou mostrando, eles estão mais perto de uma versão final, digamos assim, do sistema, ou uma versão que tenha mais o encaixe necessário. Bom, aí ela continua fazendo uma série de perguntas para realmente validar essas hipóteses dela. E aí tem um ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, acho que eu não consigo mostrar, preciso preencher, que aí é uma dica dessas pesquisas. Deixa eu só marcar aqui. Isso daqui ela fez no Google Forms, então você precisa entrar lá no Google Forms e criar um formulário, é gratuito, você pode fazer. Deixa eu só dar um próximo aqui. Aqui, ó. Aqui no final, mostra a tela de novo aqui, ela pergunta dados pessoais da pessoa. Então, se é mulher, se é homem, qual a tua idade, e se você quiser receber em primeira mão, deixe seu e-mail e seu WhatsApp. Isso daqui é importante, foi uma sacada genial que ela teve, porque você vai captar uma lista de interessados no teu aplicativo. Na hora que ele estiver pronto, você consegue mandar isso por e-mail, consegue mandar isso por WhatsApp. E não importa se forem 10, 50, 100, 200, 1000, quanto mais melhor, neste caso aqui, porque você vai conseguir enviar isso para mais gente. Não importa essa quantidade, o que importa é que você já vai ter esses usuários. Então se forem 10,
mas se forem 10 que você consegue conversar e se dão as informações, é 10 com que você vai trabalhar e 10 com que você vai melhorar a tua versão atual. Então essa é a primeira sugestão que eu dou para fazer essas pesquisas. Aí já vamos para um outro ponto, antes de eu falar do mapa de empatia, das entrevistas 1 a 1, vamos para outro ponto que eu já realizei. Eu tinha um amigo que estava querendo lançar um aplicativo, na verdade o aplicativo dele ele tinha feito ao contrário, ele tinha feito errado, né? Ele tinha primeiro desenvolvido o aplicativo e depois ele foi querer utilizar essas metodologias, então vamos dizer, fez o caminho contrário, o que torna a coisa um pouco mais difícil, porque pensa, você criou tudo, aí você tem que desmontar tudo, é um pouco mais trabalhoso. Bom, mas ainda assim eu quis ajudar ele com essa parte aqui, e aí o que eu fiz? Ele tinha feito um aplicativo para pessoas que leem livros japoneses, chamados mangás. Eu não conheço, não conhecia na época, mas é um mercado bastante grande aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então ele criou esse aplicativo. E aí ele falou, putz, Tainan, ninguém baixa, ninguém baixa, ninguém baixa. Eu falei, não, calma aí, vamos dar um jeito nisso. Então o que eu fiz? Primeiro eu queria encontrar onde estavam esses usuários, porque eu não conhecia o setor e eu fui entender como é que era a vida dessas pessoas. E eu descobri que no Facebook existia vou mostrar na tela aqui para vocês, existia uma série de, tá vendo na minha tela, existia uma série de comunidades de mangá no online. Bom, aqui eu estou tentando, como é antigo, estou tentando mostrar para vocês aqui. Então, ó, mangá raros, compra e venda, l'univers de mangás, inclusive em francês. E é o que eu fiz, entrei nessas comunidades, pedi para entrar, vi que tinha um monte de gente que gostava disso, ou seja, encontrei, vamos dizer, o público, e aí fiz um post. Falei, ó, gente, aqui tem francês, tem um amigo meu que criou um aplicativo de mangá, estou aqui buscando pessoas que gostem disso, o aplicativo está em inglês, então precisa saber falar inglês, e vocês vão ser os primeiros a utilizar o aplicativo. E aí eu pedi para a pessoa deixar o e-mail dela, nesse post não foi onde eles responderam, aqui vamos ver um exemplo. É que eu não consegui encontrar, vocês estão vendo aqui, é de 2016, a gente está dia 24 de julho, é quase 3 anos atrás. E eu consegui encontrar esses aqui mais recentes, porque eu saí daquelas comunidades lá, porque estava enchendo de coisa o meu Facebook. Mas aqui vocês veem, aí a própria pessoa colocava lá o seu e-mail. Esse aqui colocaram há 2 anos atrás. Colocava o seu e-mail, o que eu fazia? Eu ia lá no e-mail, mandava uma mensagem para ela. Quer ver? Aqui tem a troca de e-mails. A pessoa falando, daí na verdade eu mandei um e-mail assim, oi Jorge, você foi escolhido para ser um beta tester, clique aqui para fazer o teste, depois é só mandar para a gente o teu feedback. Bom, então isso aqui, gente, é uma forma extremamente barata, é gratuita, de você encontrar o teu público-alvo. Então entrar em comunidades onde esse teu público-alvo pode estar. Olhem lá aqui as comunidades, compra e venda de mangás raros. Um monte de gente dentro dessas comunidades, e aí vocês podem abrir as comunidades e ver lá as pessoas. Isso é até um jeito de ver se tem bastante público para o teu aplicativo, entender um pouco melhor o público. Inclusive essa pesquisa que eu mostrei para vocês, vocês podem compartilhar aqui dentro dessa comunidade. Falar, gente, estou lançando um aplicativo assim, as primeiras pessoas vão ter acesso exclusivo, é legal usar esses gatilhos mentais. Você pode depois, inclusive, fazer que nem eles fizeram aqui, criar uma enquete. Uma série de pessoas. Nessa comunidade aqui a gente tem 6.420 membros. É gente pra caramba. E a outra aqui, vamos ver. A outra acho que nem aparece quantos membros tem aqui. Bom, a outra nem aparece a quantidade de membros, mas já deu pra ver ali que tem bastante gente dentro dessas. Uma outra questão aqui que eu aprendi agora, existem outras comunidades relacionadas. Exume o guardião, eu não entendo nada disso, mas você que entende da área vai compreender. Isso é o que eu estou mostrando, alguém que não entende, conseguiu entrar nessas comunidades e fazer esse processo. Então essa aí é a segunda dica de você, a segunda e a terceira dica, né? De você entrar em comunidades e ali encontrar o teu público-alvo. Reforçando,
Quando você não tiver o aplicativo, você pode fazer a pesquisa, pode encontrar usuários aqui. Quando tiver o aplicativo, pode lançar eles de novo aqui e já pode mandar um e-mail para os seus usuários. O último ponto aqui que eu quero dar como sugestão é o processo de entrevista mesmo. Você fazer isso no 1 a 1, que aí já é uma coisa mais tete a tete. Aí existe essa ferramenta que chama mapa de empatia, que você pode utilizar. Esse mapa de empatia serve dentro desse processo aí de Customer Discovery e o próprio processo de Design Thinking para você conseguir entender melhor como que esse teu usuário, teu aplicativo vive esses problemas. Então você vai fazer uma série de perguntas e entrevistá-lo mesmo, 1 a 1, e depois vai preencher isso daqui, conseguindo entender quais são as dores desse teu usuário, quais são os desejos, isso em relação ao teu aplicativo. Então no caso do meu aqui, né, lembrando, meu aplicativo ele é para pessoas, é um aplicativo de como criar um aplicativo. Obviamente tem tudo a ver com o nosso curso, né? Fazendo esse exercício eu consigo entender quais são os desejos. Então, um exemplo, né, ele pode me dizer que ele deseja criar um aplicativo para testar uma startup, para virar um empreendedor no futuro. Ele pode me dizer que ele quer mudar de carreira e quer começar nessa carreira de empreendedorismo. E é essa questão de o que ele escuta, né? Ele pode falar que, aqui, tem a esquerda aqui no mapa de empatia, que ele conhece amigos que criaram aplicativos, ele vê filmes onde pessoas criam aplicativos, ele vê notícias no jornal. Então, tudo isso serve para a gente compor o que é, vamos dizer, um desenho desse nosso usuário, para entender ele um pouco melhor, para daí sim conseguir fornecer, criar soluções para que esses usuários utilizem. Então, retomando a questão do aplicativo, né, toda essa questão do Customer Discovery do Steve Blank, é você criar o teu aplicativo em torno aí do teu usuário. E aí eu tenho 2 pontos aqui que eu gosto de frisar, que é entender quais são as necessidades e desejos do teu usuário, porque entendendo as necessidades e desejos é aí que você consegue prometer para ele. Na hora que a gente for falar de marketing, é aí que você consegue prometer. Então, no meu caso aqui do aplicativo, eu posso prometer que ele com R$300 vai ter seu próprio aplicativo. Isso é, vamos dizer, uma promessa. Se esse for um desejo dele, ele vai, vamos dizer, querer ver o que esse curso vai querer vir atrás. E o outro ponto que eu gosto de entender é quais são as dores, o que incomoda ele. Porque é ali que o teu aplicativo vai resolver. Então vamos dizer que no meu caso a dor seja, cara, eu já tentei fazer orçamentos com empresas e custava R$40 mil, eu não tenho R$40 mil. Então aí eu falo para ele, cara, eu sei que você não, ou você não tem, você não quer gastar R$40 mil, mas eu tenho um método aqui que com R$300 você consegue criar um aplicativo. Ele não é o mesmo aplicativo dos R$40 mil, mas ele vai te entregar o que você precisa para essa fase inicial, ou seja, um aplicativo rodando, funcionando, com usuários e faturando. Então aí que eu prometo. Então isso a gente descobre nessas entrevistas. Se você está fazendo o curso, provavelmente você recebeu algum e-mail meu perguntando qual era a sua maior dúvida. Isso faz parte do meu desenho constante de mapa de empatia. Então quando você provavelmente viu alguma aula gratuita minha, essas aulas gratuitas que eu criei são aulas que fazem parte de alguma forma dessa jornada, que de alguma forma encaixam com o usuário aqui. Esse é o trabalho que eu fiz no caso do curso desse mapa de empatia. Então, com o mapa de empatia, você vai realizar entrevistas e essas entrevistas vão fazer com que você preencha isso. Então, a gente tem aqui o exemplo dessa cliente. Ela tinha que entender como que... Essa aqui era uma entrevista no mapa de empatia para aqueles terapeutas que estariam naquele sistema. Então, aqui ela tinha que entender como que é a vida desse profissional hoje, para que ela conseguisse entender como ele está. Ela precisava entender, eu sugeri que ela fizesse perguntas para validar a solução para o profissional. De 0 a 10, o quanto é importante para você isso? No meu caso aqui, falando do meu aplicativo, eu tenho no meu protótipo, né, que ainda não está no ar, sessões, onde lista as sessões da aula 2, aplicativos de demonstração e truques. O que eu posso fazer na minha entrevista é perguntar, Carlos, para você, de 0 a 10, quanto é importante você ver as sessões dentro desse aplicativo? Ele vai me falar. Com isso serve para que eu consiga entender o que é mais importante. Se todo mundo me falar que truques é o mais importante, cara, eu nem vou fazer a sessão 1 e 2 e vou só lançar truques. É mais ou menos por aí que a coisa funciona. Uma outra pergunta é perguntar sobre o problema, então, como é que
você tem o problema X hoje, então eu posso colocar, cara, você deseja criar um aplicativo hoje? A pessoa vai dizer sim, não. Tá, e como você buscou soluções para isso? E eu vou conseguir entender aquilo que a gente comentou, né, as soluções. Bom, uma pergunta que eu gosto muito aqui, que já é um pouco avançada, mas eu vou entregar isso aí para vocês, é como estava a sua vida, o que estava acontecendo quando você procurou a startup ou o aplicativo? Essa pergunta é extremamente avançada porque é uma pergunta que serve, que embasa o copywriting, que é quando a gente for falar de marketing, que que texto eu vou escrever para que aquele cara veja minha propaganda do aplicativo, clique, baixe e possa ser um cliente meu. Então isso aqui eu gosto bastante. Então eu entender o que as pessoas estavam fazendo quando elas encontraram o curso, como elas encontraram, isso aqui é importantíssimo. Percebam que eu misturo essas ferramentas do Vale do Silício com outras ferramentas. Então, acho que a riqueza no trabalho que eu fiz foi, de fato, tropicalizar isso para a gente e unir as coisas, né? As coisas em geral são muito separadas, unir elas. Então, você vai ver que se você estudar Customer Discovery, tem coisas que ele nem traz lá, mas eu tomo a liberdade de fazer isso aqui no meu trabalho. Bom, o ponto mais importante dessa questão, de fato, é entender quem é o cliente. O exemplo que eu mostrei para vocês aqui, você precisa saber para quem é esse teu aplicativo. Não adianta ser genérico, o aplicativo é para barbearias. Putz, cara, mas fica muito amplo, tá? É importante, para mim, meu aplicativo é para barbearias que tem o problema de agendamento. Barbearias que tem o problema de gestão de fluxo de caixa. Barbearias que tem um problema de branding. Então, ser específico vai ajudar você lá para frente. E aí, nessas entrevistas, você vai conseguir ter mais informações. Bom, as dicas que eu dou nesse processo é que a gente sempre utilize a escuta ativa. Ou seja, não adianta você, nas entrevistas, você direcionar as respostas. Porque senão não tem por que você entrevistar. Seja o mais aberto possível, seja o mais franco possível. A riqueza vai estar no que as pessoas te responderem. Tanto agora que você não tem o aplicativo, quanto depois que tiver o aplicativo rodando. Esse processo, ele é um processo contínuo. Você pode revistar essa aula quando você já tiver lançado o aplicativo. Beleza? Então, essas são as minhas dicas aí para você fazer esse processo. A última dica que eu queria dar é que quando a gente estiver falando sobre encontrar os usuários, sobre validação, a gente lembrar que tem dois tipos de validação. Tem a primeira, que é a validação do problema, que é para você entender se as pessoas têm o problema que você quer resolver. Isso é uma coisa, que aí a gente chega no Problem Solution Fit, onde você encaixa, vamos dizer, o problema que você está achando que as pessoas têm, o problema que elas têm, você adapta alguma coisa e você encontra o problema. E encontrado o problema, a gente vai para a segunda etapa, que é identificar se o que a gente está propondo é uma solução, que aí entra o MVP. Acho que essa é uma nuance simples, mas ela é fundamental para todo esse processo. Então, coloque isso na tua cabeça, que uma coisa é você entender o problema e outra coisa é você entender a solução. Quando a gente chega com o MVP, a proposta, a gente já está querendo entender se a solução que a gente está propondo resolve o problema. Mas é muitas vezes importante primeiro entender se as pessoas têm este problema. Para isso serve essa pesquisa que eu mostrei para vocês. Então, sugiro que vocês façam uma pesquisa para entender o problema, e depois uma pesquisa para entender a solução. E aí vocês já podem, inclusive, usar o protótipo de vocês ou usar a primeira versão do aplicativo de vocês. Bom, a sugestão de tarefa que eu dou para essa aula é a seguinte. A sugestão é que antes de vocês colocarem o aplicativo dentro da plataforma, vocês façam esse exercício de criar hipóteses, ou seja, o que é uma hipótese? Uma hipótese é algo que eu acredito que possa acontecer, acredito que possa ser verdade. Então eu vou listar, seja num caderno, num bullet journal, numa folha de papel, não importa, lista ou em qualquer lugar, quais hipóteses que eu acredito que sejam verdadeiras. No meu caso, eu criei 3 hipóteses ali como exemplo. Usando o meu aplicativo, que embasa o curso, né? Usuários querem ver uma aula gratuita do curso no aplicativo. Isso é uma hipótese. Vou ter que perguntar, vou ter que validar isso. Segunda, usuários querem ver aplicativos de demo, demonstração. Também está lá, é uma hipótese que eu criei, está lá na possível solução. E o terceiro é usuários querem ver dicas dentro desse aplicativo.
Isso você precisa tratar como hipóteses. E aí o teu trabalho vai ser ir a campo, seja com as pesquisas, seja com as entrevistas, seja nos grupos de Facebook ou no 1 a 1, para validar se isso de fato é verdade ou não. Então, essa é a atividade dessa aula e a gente volta na próxima aula para de fato colocar o aplicativo dentro da plataforma e aí você pode fazer isso outras vezes com mais informação. Sugiro do fundo do meu coração que você faça esses testes. Mais uma vez eu reforço, esse curso aqui, ele é um curso para quem de fato quer sair um empreendedor de aplicativo, então ele é um curso para quem tem coragem para dar a cara a tapa, para enfrentar, vamos dizer, aqueles inovadores. Eles não são tão difíceis assim, porque pelo tudo que eu expliquei, mas esse curso aqui é para quem quer fazer acontecer, para quem quer de fato ser um empreendedor de verdade. Eu estou dividindo toda a minha experiência aí com vocês, porque eu acredito que assim, mais uma vez, reforço, a gente vai ter mais empreendedores fora aqui no Brasil, a gente vai ter maior chance do nosso país ser um país cada vez mais rico e cada vez mais em abundância. Um grande abraço para vocês, espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, coloquem aqui no campo de comentário ou mandem no lugar que vocês acharem, que vocês encontrarem. Vocês têm o meu e-mail, vocês podem mandar por e-mail. Recomendo colocar aqui na própria plataforma, porque daí mais gente consegue ver as suas dúvidas e aí você já consegue ajudar mais gente na nossa comunidade. Um grande abraço para vocês e até a aula 4.